Eu não posso caminhar achando que Deus não existe, ou abolindo Deus da minha vida. A grande tentação sempre foi do ser humano viver como se ele resolvesse todos os problemas dele mesmo, que ele se organizasse o mundo sem Deus. Essa é sempre a grande tentação nossa. Por que a gente vive aflito? Porque a gente conta com o quê? Com as nossas forças. A gente não conta com as forças de Deus. A primeira frase que ele dirige é: cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Essa é a primeira coisa que Jesus fala para o homem. Então, o convite, quando a gente inicia a quaresma, é um convite a cada um de nós, a mim e a cada um de vocês. Vamos de novo ser evangelizados. Vamos de novo sentar e começar a ouvir Deus falar. Vamos começar de novo a permitir que o Espírito trabalhe em nós. Como se a gente escutasse pela primeira vez, o tempo se cumpriu. Por que o tempo se cumpriu? Porque Deus, de uma forma espetacular, se tornou próximo ao homem. Deus se encarna e vem para o nosso mundo para assumir sobre Ele mesmo o pecado. E é aquela presença tão doce do lado de cada um de nós, é uma comunicação tão íntima, né? É Deus tão do nosso lado, ali acompanhando tudo. Então o reino se cumpre nele, ele assume o pecado. Jesus nos ensina a como ser homem, a como ser filho de Deus. Jesus vence o mal e Jesus nos restituir cada um de nós, o homem, a Deus. Contar para cada um de nós que nós temos uma dignidade. Contar a cada um de nós que nós somos filhos de um Deus que é Pai. Como é difícil entender isso, né? A dimensão do que Ele veio trazer para nós é uma coisa louca. Então, por isso aqui é uma revolução. Por isso que a palavra conversão, em português é conversão, em grego é metanoia. Meta é uma preposição que fala reviravolta. Noia é um substantivo que chama mente. Então, uma revolução da mente. Por quê? Diferente de todas as revoltas, né? A revolta evangélica é uma revolta que acontece na minha mente. Então, eu não estou lutando em nenhum lugar, estou lutando em mim mesmo e contra nenhuma instituição, mas contra mim mesmo. Então, na verdade, é um tempo de uma riqueza, porque Jesus nos leva ao deserto. Qual deserto? Do nosso coração. Porque é do nosso coração que saem todas as intenções, não é assim que Jesus fala? Não é do nosso coração que saem as más intenções, que sai onde eu vou roubar, que eu vou me arquitetar, os adultérios, as guerras, as confusões, não saem daqui? Então Jesus nos leva no nosso coração, no nosso deserto, para fazer com que a gente lute contra o mal que existe dentro de nós. Então, todo o mal que existe está dentro. Então, nós temos que trabalhar. Mas, para isso, nós vamos precisar de duas virtudes que nós temos que pedir a Deus. O que vocês acham que você precisa para poder vencer tudo isso? A gente precisa de paciência, que é uma paciência conosco mesmo. Um dia eu dou um passo para frente, outro dia eu dou 10 para trás. E humildade. Nós temos que tomar consciência daquilo que somos, criatura. Mas uma criatura amada, querida. E parar e avaliar a nossa vida de verdade. De verdade, porque quando Deus vem, se encarna e se coloca do nosso lado e caminha conosco, e a partir do momento que Jesus vem ao mundo, ninguém mais é sozinho. Eis que estarei convosco todos os dias. É preciso que eu responda a essa proposta. Vocês têm um pai, foi criado, cada um de nós Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Cada um de nós tem uma história com Deus. E aí Jesus vem nos colocar tudo isso. E nos dá liberdade de acreditar ou não, né? Porque a resposta é: crede. Crede. Crede no Evangelho. Convertam, faça uma mudança de mentalidade. Avalie a sua vida de verdade. Quem é você? Quando você conseguir responder para você mesmo: eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada, sonhada por Ele. Avalie a sua vida de verdade.
E avalie como é que nós estamos caminhando dentro disso. Como é que eu posso responder quando ele fala arrependei-vos e crede no Evangelho? Arrepender de quê? O que é quando ele chama a gente à conversão? Chamar, quando eu faço essa reviravolta, é compreender que eu não sou o centro do mundo, mas eu passo a sair, eu tiro o meu ego e passo a me centrar em alguém que é Deus. Eu passo a caminhar com Ele, eu passo a tomar uma consciência que eu vou fazer uma construção de vida. A construção de vida com Ele. Eu não posso caminhar achando que Deus não existe, ou abolindo Deus da minha vida. A grande tentação sempre foi do ser humano viver como se ele resolvesse todos os problemas dele mesmo, que ele se organizasse o mundo sem Deus. Essa é sempre a grande tentação nossa. Por que a gente vive aflito? Porque a gente conta com o quê? Com as nossas forças. A gente não conta com as forças de Deus. E Jesus diz assim: não conte com você e não confie em você, confie apenas em mim. E é tudo isso que a gente faz, não é? Por isso que a gente vive angustiado. Porque a gente conta conosco. Acontece qualquer situação com você, antes de você parar e colocar a situação para Deus, você já toma a decisão. E toma errado. Então, essa sempre foi, sempre será a tentação. Porque eu tenho que aprender a construir a minha vida, a caminhar atrás dele, pisando onde ele pisou, vivendo para ele, com ele e nele. Muito simples essa frase, né? Muito simples. Então a gente não tem dimensão das graças espirituais que a gente precisa para dar conta de poder fazer uma transformação espiritual em nós. Para a gente poder fazer e viver essa batalha espiritual, Deus deixou as armas. E se a gente não usar delas, nós não fazemos nenhum progresso espiritual. Porque para qualquer progresso espiritual nós precisamos da graça de Deus. Nós sozinhos não saímos nem do lugar. Até para rezar eu preciso que Deus desperte em mim o desejo de falar com Ele. Jesus fala assim por uma mística: a maior arma que vocês têm, que eu deixo para vocês, ela se chama? Qual? Oração. É a maior arma que eu deixo para vocês. Sem oração vocês morrem. Sem oração vocês morrem. Então, até a gente tomar consciência que nós não somos só matéria. Então, que eu tenho um corpo espiritual e eu tenho um corpo físico. Então, não adianta nada, claro que adianta no seguinte sentido: eu tenho que cuidar do corpo, eu tenho que fazer esporte, eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer. Mas eu não posso cuidar só desse corpo e deixar a alma na inércia, quieta, né? Então, se eu deixo a alma parada, eu vou adoecer, tem dúvida? Nenhuma. Eu vou deprimir, eu vou entristecer. Aqueles dias que você não quer sair da cama, fala: ai, estou sem força, ai, estou sem coragem. Porque a oração é o respiro da alma. A nossa alma é incorpórea. Assim diz Deus Pai a Catarina de Siena. Catarina, a alma é incorpórea. Por isso que nem só de pão vive o homem. Vocês precisam do pão para o corpo, mas a alma precisa da minha palavra, que é o sustento dela. E se a gente não aprender pela oração, que a gente se alimenta todos os dias, qual progresso faremos? Nenhum, não tem ilusão. Entra a quaresma, sai a quaresma e continua exatamente do mesmo jeito. Nós ficamos com essa vida espiritual mais ou menos no meio do caminho. E a gente não percebe que o sino toca, porque ele nos chama. Para quem os sinos tocam? Para nós. Para chamar corda cristão. Olha a dignidade que você foi feito. Creia. E passe a tomar a vida de forma que você se posicione como aquele que crê. As pessoas têm que olhar para nós e saber de quem somos filhos. A nossa vida precisa refletir aquele que nós acreditamos. Mas para que isso possa ser real, para que eu possa corresponder a essa beleza dessa proposta que Jesus veio trazer para mim, eu tenho que ter coragem de me olhar. Por isso, esse tempo forte que Deus nos dá antes da gente viver a Páscoa. Eu preciso rever a minha vida e falar: como é que está a minha caminhada de fé? Como é que de verdade eu tenho aberto meu coração para escutar
Abrir o ouvido, escuta, mas eu preciso abrir o meu coração para que essa palavra caia e faça vida em mim. Se não ler a palavra, fica do mesmo jeito. Então, será que de verdade, quando eu faço opção por Deus, quando eu passo a entender essa proposta maravilhosa, e que eu faço uma opção por Deus, tudo aquilo que Ele falou é simples de viver. Se a gente não faz opção por Ele, a gente acha que os mandamentos são extremamente pesados. Quando a gente faz opção por Jesus, aquilo é óbvio. Por quê? Por causa do amor. Então, quando Jesus fala, vocês são filhos de um Deus que é amor, o nosso DNA contém amor. Então, a nossa vivência tem que ser de amor. Como é que nós estamos vivendo as nossas relações? Em casa, com as pessoas que a gente trabalha, com as pessoas que a gente convive. É baseado em quê? Em quê? É preciso acordar para isso. Porque do mesmo jeito que hoje o sino toca para nos alertar, chegou a quaresma, que um dia o sino também vai tocar anunciando que o nosso tempo aqui encerrou. Que a única coisa que nós vamos apresentar a Deus é a nossa alma. Então nós temos que cuidar disso. Eu tenho que tomar essa consciência da minha conversão. Eu não posso fingir que creio, eu não posso fingir que tenho uma vida de uma forma e uma vida de outra escondida, porque nada ficará oculto. Nada ficará oculto. Então dentro de nós tem coisas que precisam ser transformadas. Existe um mal guardado. Existe algo que eu preciso converter. Existe algo que eu preciso avaliar a minha situação. Então quando eu penso, eu acho que é São Leão Magno que fala a mesma coisa, que as pessoas falam, eu vou deixar de comer carne na quaresma. Eu falo, de que adianta você deixar de comer carne se você come a carne do seu irmão? Porque você fala mal, porque você julga, porque você condena. O que adianta? Nada. Falei, vou deixar de beber, ótimo para você. Para Deus fez qual diferença? Zero. Vou deixar de fumar, ótimo para você. Para Deus fez? Nada. A conversão é de alma, é de atitude, é de lembrar das palavras dele, falar, por causa dele, eu não falarei isso. Por causa dele, avaliar e falar, nossa Senhor, eu ainda estou julgando tanto. Então eu vou me abster disso. Porque o Senhor disse, não julgueis. São todos iguais. Nossa Senhor, meu coração ainda é tão duro, eu não perdoo. Então eu não rezo o Pai Nosso, até eu conseguir perdoar. Porque a condição do perdão no Pai Nosso é perdoar as nossas ofensas, assim como nós. Compreendem? Nós temos que começar a tomar atitude de verdade. Nós temos que começar a incomodar. Porque da mesma forma, vocês lembram quando Jesus estava em Jerusalém e os gregos foram até Filipe e falaram, Filipe, nós queremos ver o Senhor. Lembram disso? Hoje o mundo também quer ver Jesus. Quem vai revelar? Nós. Nós somos cristãos. Então por isso a nossa atitude tem que ser coerente com aquilo que nós cremos. Não dá para colar as páginas da Bíblia. Temos que assumir o nosso papel. Isso, é para isso que nós estamos no período da quaresma. Então, a oração é uma arma poderosíssima. A confissão é uma arma. É maravilhoso poder confessar. É maravilhoso poder se expressar diante de alguém. Falei, mas vou confessar com o padre, eu tenho maior dificuldade. Deixa eu explicar para vocês. Não tem que explicar. Quando você está diante do sacerdote, que ele está com aquela estola, ele é o Cristo em persona. Ajoelha e fala, Jesus, meus pecados são, não te amo acima de todas as coisas. Ama a Deus acima de todas as coisas. Eu cometi adultério, eu matei, eu roubei, eu falei, eu fiz isso. Fala só o que você fez. E o sacerdote fala, estará perdoado os seus pecados. Você não está aí lá para conversar nem explicar. Não se justifique diante do Senhor teu Deus. Fala, pequei, por quê? Porque eu não presto. Senhor, é muito pó e pouco espírito. Eu tenho que transformar em muito espírito e pouco pó. É igual aquele menininho que tem na internet com o pai. Vamos lá, papai, porque eles fizeram isso. Por que eles fizeram isso? Porque eles são maus. Então nós vamos lá e vamos resolver. Por quê, meu filho? Porque nós somos maus também. Porque nós somos maus também. Nós temos que tomar consciência que sem a graça de Deus, nenhum pensamento bom nós temos. Que tudo nós dependemos dele. Então quando eu tomo consciência disso, e para mim é maravilhoso quando ele fala assim, não confio em você, fala, ai que alegria. Vou confiar em quem? Nele. Então você conta para ele, aprenda.
Cristianismo não é teórico. Evangelho não é teórico. O cristianismo vai acontecer, a sua revolução vai acontecer o dia que você tiver um encontro. Porque eu estou falando de uma pessoa que é viva. Eu não estou falando de uma ideia. Jesus está vivo. Então, quando eu faço uma relação, que eu vou orar, que eu vou encontrar, é eu e ele. Eu falo e ele responde, eu fico calado e ele fala. Se eu aprender a silenciar para deixar Deus falar. Compreende? Eu tenho que começar a entender que nós não estamos flutuando, nós estamos inseridos, nós estamos alicerçados num Deus vivo. Então eu não posso viver uma experiência de fé se ela não for concreta. Não dá para viver no abstrato. Nós temos que viver uma fé baseada numa certeza de que eu sou filha de Deus e que Deus me acompanha todos os dias. Que eu vivo, na verdade, sob o olhar de quem me ama, que é Deus. Eu vivo sob o olhar dele. Vocês já fizeram essa experiência? De andar todos os dias sabendo que tem ele que te acompanha? Vocês vão mudar até o passo. Presta atenção nisso. Você está no meio do olho do furacão agindo e fala, ele está aqui do meu lado me olhando, você muda até o passo. Você até ri diferente, fala, nó, está aqui. Porque é diferente, é uma presença de amor. O dia que entendermos esse amor de Deus, essa loucura de um amor de um Deus, que você imagina, ele encarna para assumir o nosso pecado. E quando eu penso que ele veio nos restaurar, nos restituir a Deus, nos dar o direito de uma eternidade. Isso vale tudo que tem que ser pensado na minha vida. Se cada dia que eu vivo falta menos um, hoje é a única e a última oportunidade que eu tenho de amar e servir a Jesus. Hoje pode ser a última vez que eu falo com vocês. É assim que eu tenho que pensar. Hoje pode ser a última vez. Acho que foi hoje no hospital que eu falava. Não, filho, amanhã. Eu falei, eu não tenho amanhã, eu tenho agora. Tem que resolver isso agora. E o doente também não tem amanhã, ele tem agora. É agora, tem que ser resolvido. Nós temos que deixar de adiar. É agora. Que hora que eu me converto? Agora. Quando Jesus falou para a samaritana, João fala, era meio-dia. Todos os dias, que é o momento da luz, né? Que é quando o sol está absolutamente em cima e que tem a transformação. Todas as vezes que vocês tomarem uma decisão, quando vocês tiverem uma roda de pessoas e alguém for falar mal de alguém e você desviar o assunto, naquele momento que você tomou uma atitude, aquele meio-dia. Porque você se converteu naquele momento, você dobrou a língua, guardou a língua e não falou mal. Porque você lembrou que Jesus falou, não julgueis. Porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Compreende? É pegar essa palavra, levar a sério e falar, Senhor, olha a minha vida diante daquilo que o Senhor falou, põe luz nela e me ajuda a transformar. Eu preciso de oração diária. Eu preciso de confissão, pelo menos uma vez por mês. Não é por ano, na Páscoa, não. Nós temos que largar de ter preguiça. Nós temos que investir na nossa vida espiritual. E a gente não investe nela. Isso é muito sério, nós temos que ter pressa. Porque já não sabe quanto tempo nós estamos aqui. Ele chama, ele fala isso. Lindo, quando ele fala para aquele monge, ele fala para ele, quando você vier me ver, igual a gente estava aqui diante do Santíssimo, traga para mim os seus problemas, que a solução eu as tenho. Não precisa de morrer. Traga para mim, traga tudo. A solução, só sossego, não é que você larga os problemas, vai embora, leve igual uma pluma. E quando você for interceder por alguém, fale assim, fala para mim como falaram quando Lázaro estava doente. E fala assim, Jesus, fulano, a quem tu amas, está doente. Só isso. Aí você tem que confiar no amor que eu tenho por essa pessoa. E não fique me perguntando, Jesus, o que você vai fazer com ele? Jesus, o que você já resolveu? Não tenha curiosidade sobre a vida do outro, diz o Senhor. Cuide da sua alma, porque pode ser hoje que eu vou te buscar. A gente não pensa nisso, gente. A gente não leva a nossa vida espiritual a sério. Então eu preciso de oração. Eu preciso de confissão. Se possível, eu vou morrer falando isso com vocês. Eucaristia diária. Adoração ao Santíssimo. E a oração mais poderosa que Deus nos deixou, que é o terço. Não existe nada mais poderoso que rezar o terço Nossa Senhora. Não existe. Então, quando alguém me pede, Filó, me dá uma oração rápida, uma oração que cura tal coisa, uma oração poderosa, terço. Me dá uma oração para poder tirar meu marido do alcoolismo, terço. Me dá uma oração para o meu filho converter, o terço. Tudo que vocês precisarem, pega o terço. Uma das coisas que mais me encanta no terço, quando a gente reza a segunda parte, fala Santa Maria,
Mãe de Deus, rogai por nós. Que hora? Agora. É agora que ela é mãe. Então ela age agora. Então nós precisamos de ter a coragem de nos olhar e falar: Senhor, me dê as armas que eu tenho nessa semana, nessa quaresma. Porque o jejum já faz parte da vida do cristão. Fazer a caridade, olhar para o irmão, já faz parte da nossa vida. Se a gente não faz isso, intensifique. Se não faz isso, peça a Jesus. Até para ajudar, eu falo com ele: Jesus, com quem hoje o Senhor quer que eu encontre? Para quem que é essa cesta? Para quem que é esse lanche? Para quem que eu vou preparar isso para sair quando eu coloco no carro? Para quem é que o Senhor quer que eu encontre? Até para ajudar, a gente precisa da graça de Deus. A gente não faz nada sem a graça dele. E é preciso entender que isso é uma humildade. Jesus falou: se vocês não se converterem e não se tornarem como uma criança, vocês não entrarão no reino de Deus. Por quê? Porque a criança confia. Porque a criança tem a simplicidade, tem a humildade. Ela se entrega, ela confia. Então é preciso entender que Deus está nos trazendo uma proposta. Ele veio até nós para nos levar de volta ao Pai. Está na nossa mão, querer ou não, responder a isso. A resposta é: convertei-vos e crede. Crede em Deus, crede também em mim, como diz Jesus. Crede e passa a ter uma vida de coerência naquilo que você crê. Mas para isso nós precisamos das armas. Oração, precisamos da confissão, precisamos de adoração, precisamos de Eucaristia, precisamos de rezar o terço. Esse é o caminho. Nós, para sermos cristãos hoje, temos que ter atitude de coerência. Eu não posso ser cristão fragmentado, que venho à missa, aqui rezo, e ali fora eu já me comporto como um pagão. Falei semana passada, nós estamos vivendo como pagão batizado. É dura essa frase, mas é assim. Qual é a diferença que eu estou fazendo na vida do meu irmão, dos colegas de trabalho, dentro da minha família? Porque ter fé em Deus é muito mais do que eu ter conhecimento, de eu achar que eu sei tudo de Jesus, ou que eu não já ouvi falar essas histórias todas, Filó, sei tudo de cor. Mas o que isso impacta na sua vida? Além de eu estar diante dele vivo, eu tenho que estar nele e com ele. É preciso que a gente pare e pense: tudo na minha vida tem Deus como princípio? Sim ou não? Senão eu digo para vocês que é tempo perdido. Eu sempre gosto de rezar a Ave Maria. Na verdade, eu gostaria sempre de ter o tempo de rezar o rosário antes de estar aqui, né? Para começar a falar, né? E tem histórias belíssimas sobre isso, né? E São Domingos foi um grande pregador, né? Grande pregador. E ele rezava o rosário antes de começar a falar. Vocês imaginam, um dia ele estava em Paris, e lá na Notre Dame, catedral, ele lá dentro rezando o rosário. A igreja lotada, e só tinha os grandes catedráticos no dia, só o povo das universidades estava lá. São Domingos preparou um trecho, ele prepara uma pregação, né? Porque aqui a gente faz uma meditação, é completamente diferente, né? Então preparou aquela pregação, estava lá rezando o rosário, quando Nossa Senhora entrou onde ele estava. Pode imaginar? Era para acabar de ficar morto, né? De lá falar. Nossa Senhora falou com ele assim: Domingos, deixa eu ver o que você preparou. Vou morrer, não? Aí ele mostrou, ela olhou, falou com ele: muito bem, Domingos, está muito bom o que você preparou. Mas na verdade eu quero que você fale isso aqui para eles. Era sobre o rosário. Quase morreu, que falou: como que eu vou falar diante desse povo, né, da universidade, só os grandes da universidade, falar com eles sobre o rosário. E nada disso aqui, é isso aqui, viu, Domingos, que você vai pregar para eles, é o rosário hoje. Porque é espetacular, porque a gente não conhece o poder do rosário, né? A gente desconhece, né? E Jesus fala que depois da Santa Missa, a oração que mais agrada o céu é o terço, é o rosário. Não é dele que eu vou falar hoje não, mas é porque eu lembrei que eu estava rezando a Ave Maria.
É porque ele fala que a hora que a gente está rezando, as graças são derramadas. E que qualquer coisa se consegue através do terço. Não há nada que não se consiga através do terço. Então a gente precisa pensar nisso, porque quem disse isso foi ele, não sou eu não, foi ele que falou. Rezem, então o pessoal me fala assim, filho, vamos dar uma oração forte fala, reza o terço. Ah, mas o terço. Existe uma resistência imensa com o terço mariano, que é exatamente porque ele vai despender graças demais. Então é isso, então por isso que eu gosto de rezar, porque ela é a nossa intercessora, né? Ela vai ficar aqui intercedendo por mim e por vocês, né? Então, a gente precisa de chamar a mãe para estar conosco, né? Quando vai falar do filho dela. Para quem está com a Bíblia, vocês estão aprendendo, né? Abre em Mateus capítulo 17. Eu vou te fazer todo mundo trazer a Bíblia de novo, né? Porque a gente precisa aprender a manusear a palavra de Deus. Nós estamos na geração do celular, nós estamos lendo muito pouco. Nós estamos lendo livro muito pouco. E a nossa mente precisa de livro. Essas coisinhas curtinhas de TikTok, vai não. Tem que ler. Hoje uma das coisas que está acontecendo com as crianças é que elas estão viciadas em TikTok, elas não conseguem ler o enunciado da questão da prova toda. Ela lê pela metade e marca errado, que ela acabou de ler. Estão viciadas em coisas rápidas. Hoje está um problema muito grave. Mas não é esse o assunto. Acharam? Está no amém ou na misericórdia? Acharam? Já? Então, Mateus capítulo 17, versículo 1. A transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João, e seu irmão João, e os levou para um lugar à parte sob uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e uma voz que saía da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouviu. Os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram com o rosto no chão. Jesus chegou perto deles e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, não viram ninguém. Jesus estava sozinho. Palavra da salvação. O contexto da transfiguração, Jesus estava no caminho para o Calvário. E Jesus chamou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Pedro, uns dias antes dessa cena, tinha feito uma das declarações mais lindas para Jesus, tinha falado com ele: nós cremos que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas logo depois que ele falou com Jesus assim. Jesus começa a contar que ele vai para Jerusalém, ele vai ser rejeitado, ele vai sofrer muito e vai morrer. Pedro falou: não, você imagina, isso vai acontecer isso com o Senhor? Porque ele tinha medo não só por Jesus, mas por ele. Porque o seguimento de Jesus não é brinquedo. Falou: o quê? Se vai acontecer isso com ele, vai acontecer conosco. Imagina, vamos ficar aqui tudo bem, todo mundo tranquilo, fica pensando nessas coisas, né? E Tiago e João tinham brigado pelos primeiros lugares. Então vocês imaginam que a turma estava caminhando com Jesus igual a gente e estava completamente equivocado sobre ele e sobre o que era caminhar com Jesus, né? Completamente equivocado. Mas vocês vão ver que é tão interessante que os mesmos que Jesus pega para levar na montanha da transfiguração é o mesmo que ele leva para a desfiguração. São os mesmos 3. Por quê? Na nossa vida, os seus amigos que te sustentam na alegria deveria ser o mesmo que te sustenta no sofrimento. Às vezes não é, né? Às vezes é só sofrer, a turma vaza, ninguém nem pergunta se você está bem ou não. Dá uma queixadinha para você ver, fica encontra com alguém e pergunta: tudo bem? Você fala: não está muito bem. Ela fala: então depois eu converso com você, Deus vai te ajudar, porque eu estou com pressa agora. Isso é porque somos cristãos, né? Então, isso aqui é tão sério tudo isso, né? É tão sério. Mas Deus tinha que arrancar do coração desses homens o escândalo que seria a cruz.
Eles tinham que estar fortalecidos. Bem, é tão interessante isso aqui, porque essa frase que o Deus Pai fala, este é meu filho amado, em quem me compraz, ele fala 2 vezes. Qual que é antes que ele fala essa? O batismo. Então, Deus Pai, na hora que Jesus é batizado por João, que ele sai da água, fala, este é meu filho amado. A diferença é que aqui ele fala, ouvi-o, escutai-o. O que Jesus está falando nessa hora? Nada. Mas então por que Deus Pai mandou a gente ouvir? Jesus não está falando. É porque, na verdade, escutar tem uma outra tradução bíblica, né? Quer dizer, acolha Jesus, acolha esse mistério daquilo que ele é. Escutar na Bíblia está relacionado com obedecer. Está lá em Deuteronômio 5, ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Ok? Então, a fé vem pela escuta. O que tem a ver falar dessa transfiguração 2000 anos depois, hoje, na vida de vocês? Vocês entenderam na missa qual era o sentido de vocês ouvirem esse trecho de novo hoje? Não? De verdade, a gente aqui é entre irmão, né? Entrou, escutou e ficou por isso mesmo? Pensou nisso nessa semana? Claro que não, né? Tanto de coisa para pensar, né? Tanto de problema. De verdade, alguém lembrou disso? Não. Então, isso a gente precisa ser honesto com a gente mesmo, não é? Por que é tão difícil ouvir isso? Nesse momento da transfiguração, Jesus permitiu aos discípulos descobrir quem ele era. De verdade, ele se transfigura, ele se transforma e revela que ele é Deus. Ele é pura luz. Se vocês olharem no Antigo Testamento, no Salmo 103, acho que é no versículo 2, fala que Deus, a luz é como um manto que reveste. Se vocês olharem Abacuque, também fala de Deus como luz. Então o Antigo Testamento, todo mundo já conhecia essa história de Deus como luz. Aí vem Jesus e fica na luz. Então ele é o Filho de Deus, ele se revela. E nós, pelo fato de Jesus nos termos feito filho, nós somos filhos adotivos de Deus, nós também temos um mistério em nós. Por causa do batismo, nós nos tornamos filhos de Deus e por isso nós temos também essa consciência dessa filiação, consciência que somos amados e por isso não somos só isso que a gente acha que é, mas nós somos um mistério a mais. Mas como que é difícil para nós entendermos que essa frase que Deus Pai fala para Jesus, este é meu filho amado, essa frase é para cada um de nós. Cada um de nós é um filho amado. Que é porque hoje nós somos muito barro e pouco espírito. Um dia nós vamos ser muito espírito e pouco barro. O problema é que nós somos muito pesados, né? Nós ainda não trabalhamos, a semana passada eu falei isso com vocês, a nossa consciência de que somos filhos de Deus e por isso eu não sou resumida a isso. É tão interessante, eu já falei isso com vocês mais de uma vez, mas quando eu pergunto para um de vocês, quem é você? O que a gente responde? Em geral a gente responde a profissão que a gente exerce. Mas não é isso que a gente perguntou. Quem é você? Eu não posso responder só que eu sou uma pediatra. Eu tenho que responder, eu sou um filho amado de Deus. Eu sou um sonho sonhado dele. Só por isso existo. Então por que quando Deus Pai fala, escutai-o? Escutar não é uma brincadeira. Porque escutar não é ouvir. Eu posso ouvir e não escutar. Todos nós ouvimos essa passagem domingo. Quantos de nós escutamos essa passagem? O que isso quer dizer? Escutar escutar exige de mim uma atitude que eu não escuto, não é com o ouvido, mas eu tenho que estar atento a essa palavra que vai me transformar, que vai me orientar na vida, me colocar na consciência de um olhar que me conduz. Compreendem? Se essa palavra não chegou no meu coração, se essa palavra escuta não chegou em mim, e que eu tenho que pegar a palavra de Deus e escutar, então eu tenho que pegar a palavra de Deus e colocar a minha vida diante disso e falar,
o que ser filho de Deus transformou a minha atitude. A consciência de que eu sou um filho amado, que eu venho do amor e que volto para o amor, isso mudou em que a minha atitude com o meu irmão. Se eu não for transformada, eu estou sendo, está valendo o que a caminhada? Eu vou deixar para me transformar quando? Se a palavra de Deus não consegue mover em mim, se esse escutar não me coloca diante de Deus vivo, essa palavra perde o sentido, ela fica lá no passado. Aí essa palavra não me muda, não me transforma, eu não me transfiguro. Aí adiantou o que escutar isso? Nada, eu ouvi, mas eu não escutei. Escutar exige de mim hospitalidade, porque eu tenho que pegar essa palavra, colocá-la dentro de mim e falar: Espírito Santo, me transforma nessa palavra. Eu tenho que ter coragem de olhar a minha vida diante disso e falar: se eu for chamada diante dele hoje, eu já mudei o que na consciência de ser filho? Nada. Eu realmente estou investindo na minha vida espiritual, na consciência que eu tenho um pai que me ama e que para me mostrar o amor do meu pai, além de amá-lo, eu tenho que amar o outro que está perto de mim, porque nós somos irmãos. Eu não rezo o Pai meu, eu rezo o Pai nosso. Compreendem? E nós, para sermos cristãos hoje, temos que ter atitude de coerência. Eu não posso ser cristão fragmentado, que venho à missa, aqui rezo, e ali fora eu já me comporto como um pagão. Falei semana passada, nós estamos vivendo como pagão batizado. É dura essa frase. Mas é assim, qual é a diferença que eu estou fazendo na vida do meu irmão, dos colegas de trabalho, dentro da minha família? Porque ter fé em Deus é muito mais do que eu ter conhecimento, de eu achar que eu sei tudo de Jesus. Ou que eu não, já ouvi falar essas histórias todas, Filó, sei tudo de cor. Mas o que isso impacta na sua vida? Além de eu estar diante dele vivo, eu tenho que estar nele e com ele. É preciso que a gente pare e pense: tudo na minha vida tem Deus como princípio? Sim ou não? Senão eu digo para vocês que é tempo perdido. E tudo que vocês fizeram hoje sem amor foi tempo perdido. Compreendem? O que te mantém? Então, essa consciência de que eu sou filho de Deus, isso tem que me motivar a caminhar. Se eu sou um filho amado, eu tenho que estar transformando. Mas isso exige de nós, além da hospitalidade, exige de nós um permanecer em Deus. Exige de nós que a gente tem que sempre estar ali. Exige de mim todo dia sacrifício? Exige. Eu preciso escutar isso todos os dias? Preciso. Eu tenho que dizer ao Senhor que eu pertenço a Ele todos os dias? Sim ou não? E vocês renovam isso? Porque para Deus só existe hoje, o presente. O passado está na misericórdia e o futuro está na providência. Eu só tenho agora. Para amar e servir a Jesus, eu só tenho agora, eu não tenho depois de amanhã. Então é agora que a vida me exige a minha atitude cristã. É agora. Quando Pedro viu aquele povo lá, aquela belezuda, Deus falando, ele falou: vamos ficar aqui em cima mesmo, Jesus, bobagem lá embaixo. Por que nós vamos descer e comprometer com o outro? Lidar com o sofrimento do outro, lidar com o irmão miserável, lidar com aquele que está com fome, lidar com aquele que é difícil. É duro, não é fácil não. Então eu acho, às vezes eu não tenho conhecimento ainda, eu tenho um amontoado de informação, mas eu não tenho a vivência da fé. E a nossa diferença é viver na fé todos os dias. Porque Jesus falou que viver com Ele vai nos limitar sem sofrimento. Falou? Vocês rezam que nada de ruim vai acontecer com vocês. Está escrito isso em algum lugar? Não está. Ó, que vocês tiverem dúvida, vocês vão em Lucas. Lucas 7, se não me engano. Lucas, eu acho que eu não vou lembrar aqui exatamente quando, ele diz que aquele que escuta a palavra dele e a põe em prática, que a gente tem que escutar e viver, é como o homem que construiu a casa na terra, na rocha. Aí vem a tempestade, vem o que vier e a casa permanece. E aquele que constrói sobre a areia, no primeiro problema que tem, ele diz, cai.
O que te mantém de pé? Na vida nós temos que ter uma âncora. Você tem que ter um eixo firme. Porque a hora que as notícias ruins chegarem, nós permanecemos de pé. Uma vez perguntaram para um prior, né, que é de uma comunidade monástica, que era um monge muito jovem, e disse para ele: mas por enquanto vocês estão nessa comunidade com fervor muito grande, né, na aleluia, mas você sabe que o sofrimento vai chegar. Sim, ele falou, sim, eu não tenho dúvida. Mas então como é que vocês, o que vocês acham? Ele falou, eu só espero que quando o sofrimento chegar, ele nos encontre na escuta do Evangelho. Prestou atenção na diferença? Então a nossa vida, ela tem que estar sedimentada na palavra. Aquilo que disse Pedro na leitura de domingo. Nós vimos ele sendo transfigurado. Nós sabemos que ele é o Filho de Deus e nós não estamos atrás de fábula. Não é uma mentira isso. Isso é a decisão da nossa vida. É sério demais. Que nós fomos criados por Deus, convocados a uma vida que não vai acabar. Somos eternos. Com que consciência você caminhou hoje? O dia que a gente tem consciência que a gente caminha, cada dia que falta, menos um, fica tudo tão relativo, que a gente já não briga por um tanto de coisa. Filó, mas aquela pessoa me irritou. Bobagem, ficar com raiva. Diante de Deus nós vamos ter morrer de vergonha disso. Que é um nada. Nós temos que estar aqui pensando em coisas maiores. Pensa sempre assim, Jesus, como é que o senhor faria no meu lugar agora? Brigando por herança, tantas famílias destruídas quando morre alguém, destruídas. Quando vai fazer os inventários, quer matar uns aos outros, acabar de matança. Para quê mesmo? Vai levar o quê? Nada. E qual o investimento que está sendo feito na alma? Se nós somos filhos do Pai, que é amor e bondade, os nossos atos já são transformados nisso? As pessoas já conseguem olhar para nós e falar, está a cara do Pai. Não? Já conseguimos levar o amor na vida do irmão, a bondade, ajudar o outro na caminhada, a perceber a dor do outro, a acolher o outro. Então exige de nós muita disciplina, essa consciência que eu também vou ser transfigurada. Eu tenho que ser transformada. E o que te transforma? Qual que é o princípio disso? É a consciência que a gente é filho de Deus. Qualquer filho, não, amado. Essa é a diferença. Então, você passa pelo problema? Passo, sozinho? Não. Tanto que Jesus fala com eles, eles caem no chão, Jesus fala, levantai, não tenhais medo. Não tenham temor, temor e respeito a Deus, mas não tenham medo de caminhar. Então, o maior investimento que nós podemos fazer a cada dia, é trabalhar a cada dia um pouco mais aquilo que somos. Quem eu sou? Para que a nossa vida seja muito mais transformada do que desfigurada, porque o pecado nos desfigura. Por que Nossa Senhora é tão linda? Porque nela só tem amor, não tem pecado. Observa a sua expressão no espelho quando você está irado. E olha a sua expressão quando você ama. É completamente diferente. Então a gente precisa começar a pensar. Se eu sou filha de Deus, eu preciso viver como filha dele. Filho dele. Andar com a confiança de filho. Ser transformado. Não ter medo. Tudo confiar ao Pai. Então, mas para ser transformado, é igual a pipoca. Como é que ela vira pipoca? O milho vira pipoca no fogo. Como é que eu sou transformado? Pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai chegar aqui e vai te invadir? Não, você tem que pedir. E é através do coração imaculado de Maria. E várias vezes ao dia, vem até mim, Espírito Santo de Deus, e me transforma. Transforma o meu coração, transforma o meu olhar, transforma a minha consciência que eu sou filha e me ajuda a caminhar como filho de Deus. Eu quero viver de forma que eu possa dar testemunho de Deus vivo. Sem isso não vale. Nós não podemos ser cristão destruído. Nós estamos ficando cada vez um número menor. Dar testemunho de Deus hoje não está brincadeira. Não está. Assumir que cremos em Jesus hoje e assumir isso não está fácil. Mas se a gente não tiver isso primeiro dentro de nós, essa certeza que a gente é filho dele e essa alegria de ter essa pertença a Deus,
O que nós vamos levar para o irmão? Nada. Compreendem? Então eu preciso, por isso que eu preciso escutar. Mas para escutar a Deus eu preciso de silêncio. Observem um santo. As pessoas muito santas, elas são mais caladas, fazem menos barulho. Não precisa chegar mostrando que chegou. Não tem interesse nem de ser vista. Observa a gente que chega fazendo muita confusão, muito escândalo, muito barulho. Observa caminhão vazio, como é que anda. Batendo, faz barulho. Quanto mais você está cheio de Deus, mais silêncio. Observe isso, faz parte da vida. Então quando eu estou cheia, que eu tenho consciência dessa presença, o que eu busco fora? Nada. Preciso ser visto por quem? Por ninguém, só por Ele. Muda tudo na vida, não precisa aparecer para ninguém. Eu já estou com aquele que me olha, que cuida, que sabe. Aquele que já me revelou a minha identidade. Eu que ainda não tomei consciência daquilo que sou. Para poder viver naquilo que de verdade eu sou. Gente, quando você toma consciência de que você é filho do Altíssimo, quantas coisas você não aceita mais na sua vida? Milhares. Milhares, eu digo para vocês. Quanto mais vocês caminharem para o centro que é Deus, mais sozinhos vocês estarão. Porque o mundo gosta da confusão e da periferia. Quanto mais vocês caminharem para lá, mais som. Mas ricamente acompanhado da presença dele. Então não tenhais medo. Tome consciência dessa coisa espetacular que Deus fez para cada um de nós. É ser filho. E não ter desistido de nós, quando eu penso que Jesus permaneceu aqui conosco, na Eucaristia que vocês acabaram de receber, na palavra que sustenta, nessa palavra que hoje, quando ele falou com Pedro, né? Pedro falou: é o Senhor mesmo, então me manda andar na água. Fico imaginando Pedro que pescou tanto, andou tanto em alto mar, e Jesus manda ele andar em cima daquela água. Uma coisa surreal. Quando ele ficou com medo, Jesus fala: homem de pouca fé, uma coisa para nós hoje. Como que a gente tem medo, como que a gente acredita, mas desconfiando, como que eu não acredito nesse amor incondicional de Deus? Por isso a gente vive deprimido, vive triste, vive acabrunhado, vive com medo de tudo, fala: mas será que vai dar certo? Meu Deus, mas será? Que luta. Assenta ali, conversa com quem pode, como filho, chega lá e fala: que eu vim trazer um negócio para o senhor, entrega, fala: estou esperando a sua orientação, ele vai conduzir, simples, a vida fica tão mais leve, tão mais simples. Tira os remédios de levantar, os remédios para ficar de pé, os remédios para dormir. O que é isso? Para. Olha a nossa cura. Ele é a cura. Ele que nos põe de pé, Ele que nos dá o ânimo, Ele que fala: coragem. Tem algo tão lindo para vocês. Senhor, eu estou sofrendo, tem dor. Mas eu posso curar. Eu posso aliviar. Eu posso te dar um outro sentido. Porque a morte não vai ter a última palavra. O sofrimento não. Ele pode nos transformar, se a gente permitir. Eu consigo olhar para o outro melhor. O médico ferido é o médico que melhor cura, que é capaz de dar compaixão, é capaz de se olhar no outro e se ver. Hoje é tão interessante que o mundo está nos tirando a empatia. O TikTok, eu estou implicada com ele, né? Mas é porque ele é complicado. Ele é tão ardiloso que o objetivo dele é destruir. É para que você não pense. Vai fazer uma geração de zumbi. Não pense, apenas consuma. Todo mundo que não pensa é fácil de ser domado, domesticado. Só compra. A coisa não está boa não, estou falando sério com vocês. Do ponto de vista psiquiátrico, é aterrorizador. Não é brincadeira. Quem tem filho tem que começar a negociar a desinstalação disso. Eu fiz um podcast agora com o Belisário, que é um grande psiquiatra, que ele está apavorado. Não é brincadeira. Uma das doenças mais graves da psiquiatria, que ficava guardada nos livros, hoje ela já se manifesta, que é a dissociação do mundo real com o virtual. De repente alguém olha para você e fala: você não é minha mãe, sabia? Você é uma impostora que foi colocada aqui. Pode imaginar a consequência disso? Eu mato. Você não é minha mãe, não é meu pai. E ele é sutil, né? Destrói devagar. Não é uma brincadeira. Os meninos estão adoecendo, nem sabem mais por quê. Não consegue sentir. Hoje faz parte da anamnese, a gente vê quantas horas de tela.
Outro dia uma menina passando muito mal no meu consultório, que ela não sabia explicar o que era. Ela tinha 9 horas e 28 minutos de TikTok. O dia só tem 24. Nem ela viu, nem ninguém viu. 9 horas e 28 minutos. Então nós estamos com uma geração doente. E no meio disso eu falo com vocês, somos filhos de Deus. Nós não precisamos disso para a gente ser feliz. Nossa felicidade não está aí. Porque o TikTok está gerando nos meninos um tédio, porque eles não têm mais prazer na relação uns com os outros, sentar e conversar e bater um papo. O prazer é rápido e fugaz, rápido e fugaz, rápido e fugaz, então as relações serão nenhuma, líquidas. Essa é a construção que está sendo colocada nos adolescentes e em muitos adultos viciados. É seríssimo. Aí nesse momento eu chego para vocês e falo, você é um filho amado, imagina quem é que está interessado em ouvir isso. Então é por isso que é preciso que a gente seja tão transformado que as nossas atitudes revelem a presença de um Deus vivo. E carregar em nós a alegria de pertencer a Deus e saber que não vivemos no acaso. Que existe algo antes do nosso nascimento e depois da morte. Que a vida não encerra no nada. Mas para isso, esse tem que ser construído primeiro dentro de cada um de nós. E saber essa alegria de pertencer a Deus. Então, isso aqui tem que nos incomodar. Tem que pedir a Jesus a graça de escuta. Pedir a Ele a graça do silêncio. Porque Deus não vai falar no barulho. Parar muitas vezes, ficar sentado horas ali diante dEle. Horas. Um dia eu fiquei sentada diante dEle 3 horas. Assentada. Fica lá diante dEle. Falei, estou te olhando, só me olhando. Até nós chegarmos a uma conclusão. Meu marido falou, 6 horas da tarde para continuar aí. Falei, já estou aqui desde as 3. É ali. É ali que resolve. É ali. É com Ele que resolve. Fala, Jesus, é aqui. Me dá a graça de me silenciar. Porque fechar a boca não é difícil, não. Difícil é silenciar e domar tantas feras que habitam em nós. Até a gente domar todas, para permitir que Deus fale. Até a gente conseguir entender como é que Deus fala. Porque Ele vai falar como eu estou falando com vocês. Até entender e até ouvir. Por isso é um exercício de resistência. A escuta. Escuta o exercício de resistência. Nem é sentar lá e falar, não, já está bom. Não. Às vezes gasta 3 horas, 4 horas. É preciso fazer com que isso seja uma rotina para nós. De verdade, seja um momento de um encontro. Escutar. Isso é uma das coisas mais preciosas da nossa vida. Poder ouvir. E que Deus nos conceda essa graça. De não só ouvir, mas escutar no mais profundo de nós. Para que essa palavra nos transforme, nos oriente, nos confirme a direção e que a gente tenha a mesma certeza de Pedro. Eu não creio nem em fábula. A história de Jesus não é a história da carochinha. É real. É a nossa vida. É a nossa história. É de uma beleza louca. Eles foram testemunhas oculares. E é essa fé. A nossa fé é apostólica, porque cremos nesses homens que tiveram a graça de estar diante dele. Então, que Nossa Senhora, que foi aquela mulher que teve que escutar o mistério, né, gente? O mistério. Quando ela ficou 9 meses com Deus dentro dela. Isso é uma loucura, isso. Quando o anjo dá o anúncio e ela acolhe esse mistério. Imagina quanta coisa ela teve que ouvir e meditar. Que ela interceda por nós, a nossa miséria. E nos conceda de Deus as graças que a gente precisa na nossa caminhada espiritual. Porque nós queremos ser transfigurados. Nós queremos ser transformados pela graça de Deus. Nós queremos aprender a ouvir, a meditar a palavra que vai ruminando em nós até gerar vida e transformação de vida. Ela foi completamente transformada. Que ela peça ao Senhor por nós. Para que a gente também na nossa vida espiritual não seja só ouvir a missa, não seja só vir o grupo de oração, não seja só fazer uma novena, mas ser transfigurados pela palavra. E que nessa noite a gente tome posse disso. Eu sou filha, eu sou um filho amado, e por isso eu tenho que ser transformado. Porque Ele espera de mim uma atitude de bondade, de amor, que esse mundo aguarda. Muitas pessoas irão chegar até Ele por causa da sua atitude. Não pela sua palavra, mas pelo seu ato, pelo seu olhar, pela sua acolhida de amor, que era o mesmo que Ele faria, porque nós somos irmãos. E às vezes o outro ainda não teve a oportunidade de sentir um amor de Deus dessa forma. Se você já sente esse amor, que você seja capaz de abraçar o outro que ainda não sente,
falar com ele, coragem, de pé. Você também é um filho ou uma filha amada. Você irá compreender isso enquanto a gente caminha junto. Que Deus nessa noite, derrame sobre nós as bênçãos que a gente mais necessita para a nossa caminhada espiritual, sobre a intercessão tão poderosa de Nossa Senhora, que ela interceda por nós junto a Deus, para que cada um de nós nessa noite possa ser transfigurados pela palavra. Não há problema ou dificuldade que não possam ser resolvidos pelo recurso fiel e perseverante ao Santo Rosário da minha mãe. Não existem sofrimentos que não possam ser suportados em paz, desde que a alma esteja rezando o rosário. Tem momentos da vida, gente, que é duro. Tem momentos difíceis demais. Mas você pode suportá-lo em paz, se você estiver rezando o rosário. Essa promessa é dele. E Nossa Senhora pede para rezar o rosário. E hoje eu vou falar do rosário. Porque é a oração mais pedida por Nossa Senhora em todas as aparições. É a oração que a igreja mais fala. Depois da Santa Missa, diz Jesus, a oração que mais agrada ao céu é o rosário. Por que a gente não reza? Porque a gente não compreende ele. Então eu acredito que o fato da gente compreender mal nos fez abandonar a oração mais poderosa que eu conheço. Isso aqui é uma arma. Estou brincando. A gente com isso aqui na mão, ninguém dá, e rezar isso, ninguém dá conta você não. É uma arma que vocês precisam aprender. Na verdade, o terço, ele é uma oração cristológica. Apesar de ser um louvor à Nossa Senhora, o vocal dele é Pai Nosso, Ave Maria, Glória. Mas o corpo do rosário são os mistérios da vida de Jesus. E são os mistérios da vida dele. Então, essa é a primeira dimensão do terço. É uma missão cristológica. Porque vocês imaginam como é que eles acham que tudo isso surgiu? Em Lucas, capítulo 2, eles fazem duas menções a Nossa Senhora. Uma foi em Lucas 2, capítulo 2, versículo 19, quando Jesus nasce. Então vocês imaginam como é que foi a situação de nascimento de Jesus? Aquela pobreza, dentro de um curral, com tudo que ela estava nascendo filho de Deus ali. Imagina, um frio, ele foi aquecido pelo bafo de uma vaca. Imagina, filho de Deus, você imagina o que era aquilo? A gente não tem noção dessa realidade tão crua. O que o Evangelho fala para nós? Fala assim: Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. Imagina, ela guardava aquilo tudo que estava acontecendo, que ela não estava entendendo nada, ela foi guardando, registrando. E em Lucas 2 também, no versículo 51, fala assim: foi quando Jesus perdeu e ficou lá no templo, e Nossa Senhora com São José, não gosta nem de pensar na aflição deles, procurando aquele menino, aquele que não podia perder, que era filho do Altíssimo, não gosta nem de pensar o que ela passou. E aí quando eles encontram e Jesus desce com eles para Jerusalém, para Nazaré, e era submisso, estava escrito assim: sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. Então vocês imaginam que Nossa Senhora lembrava de Belém a Jerusalém, de Belém onde tudo começou e de Jerusalém como tudo terminou. Então, quando a gente reza o terço, nós rezamos os mistérios da vida dele. É difícil rezar? É, porque ele é uma oração contemplativa. Então a gente reza e dispersa, não é? Quando vem assim, já acabou? Quando está lá na Salve Rainha, fala o quê? O povo já rezou inteiro. Mas é porque nós precisamos de aprender a rezar com Nossa Senhora, pedir a ela que nos ajude. Fala, me ajude a rezar com a Senhora, aproveitar que vocês acabaram de ser consagrada a ela. Com Maria, como Maria. Então é com ela, como ela, vendo os mistérios da vida de Jesus. E é tão interessante que à medida que a gente vai rezando o terço,
de forma que nós vamos pedindo a graça e vamos sendo contemplativo, é sair da cabeça para o coração. E aí, depois de um certo tempo de oração, eu passo a meditar os acontecimentos da nossa vida dentro dos mistérios de Jesus. Então, a minha vida vai passando através dos olhos de Jesus e Maria. Mas isso é um tempo que a gente demora, né? É tão bonitinho que essa oração é contemplativa. Quando Nossa Senhora apareceu para Lúcia, Jacinta e Francisco, ela falou com Francisco. Ele perguntou, nós vamos para o céu? Vamos. A Lúcia vai demorar um pouco, porque a Lúcia precisa ficar aqui só um pouquinho, né? Porque a dimensão de Deus é louca. Só um pouquinho, ela tinha 10 anos, Nossa Senhora pediu para ela ficar até 90 e tantos, né? Coisa pouca. Só um pouquinho, só um pouquinho. Mas Jacinta e Francisco vão embora daqui a pouco. E aí e Francisco falou, eu também vou para o céu, mas você vai ter que rezar muito terço. Vocês acham que uma criança daquela era pecadora mais do que Lúcia e Jacinta? Não. Nossa Senhora viu em Francisco uma dimensão contemplativa. Então o que Francisco fez? Ele falava com Lúcia assim, aqui Lúcia, você vai para a escola, porque Nossa Senhora falou que precisa de você tem que aprender a ler e escrever. Mas eu e Jacinta não vamos precisar de aprender, nós vamos para o céu, Então, enquanto você vai para a escola, eu fico na igreja fazendo companhia para Jesus. Então, às 4 horas de aula, ele ficava em adoração. Porque quando eles viram tudo, Francisco ficou muito impressionado com Jesus. Ele achou Jesus muito triste. Porque depois da revelação do segundo segredo, que foi a visão do inferno, que os meninos foram ao inferno, eles nunca mais sorriram. E eles passaram a rezar muitos terços, e eles passaram a fazer sacrifício pelos outros, para que as pessoas não fossem para o inferno. Então, Francisco ficava o dia inteiro, a tarde inteira, enquanto eles iam para a escola, ele ficava ali. Quando acabava a aula, eles passavam na igreja, pegava Francisco, e Francisco voltava para casa. Pode imaginar o quanto ele rezou. Lindo. Francisco ficava encantado, então ele tinha essa dimensão contemplativa. Ele era uma criança de uns 8 anos de idade. E ele passava a contemplar. Isso é o terço. O terço é o mistério contemplativo, porque a gente vai meditando nas questões de Deus, né? Todo o mistério. O terço, ele tem uma outra missão, que à medida que a gente reza, a gente se torna mais amoroso, mais caridoso e mais solidário. A gente entende que a gente tem um compromisso uns com os outros. Quantas vezes a gente reza o terço na intenção de alguém? Porque a gente tem um compromisso uns com os outros, nós somos irmãos, filhos do mesmo pai. Então a gente precisa rezar muito para ajudar alguém, muitas vezes, né? Jesus falou muito. Se vocês tiverem oportunidade, depois vocês leem Maria Madalena, por Ana Catarina Emeriche, e Jesus fala com as mulheres, rezem por ela, intercedam por ela, para Maria Madalena. Conversando Madalena não foi brinquedo, não. A gente vê resumido, mas a coisa foi longa. Então, rezem por ela. E as mulheres reuniam para rezar por ela. E dizer que hoje nós temos a oportunidade de rezar o terço. O terço, ele tem uma dimensão eclesial. Lembra quando Bento XVI pediu renúncia? Entregou o cargo, lembram disso? Foi um dia duro, difícil. O que os cristãos fizeram? Vocês sabem o que aconteceu? Os cristãos foram para a Praça do Papa. Foram para a Praça do Papa e reuniram. Então, um rezava em francês, outro italiano, outro inglês, cada um numa língua. Mas todo mundo sabia quando parava, continuava Ave Maria e respondia. Então, essa é uma dimensão eclesial. O grupo, quando nasceu a igreja, estava em Pentecostes, Nossa Senhora com os discípulos, rezando, intercedendo pela igreja. Quando Bento XVI pede renúncia, o povo que estava na praça estava junto com Nossa Senhora, que estavam rezando o rosário, intercedendo pela igreja por um momento tão difícil da igreja, pedindo luz para a igreja. Quantas vezes os papas já falaram das vitórias que conseguiram nas guerras por causa de Nossa Senhora e pela oração do rosário? Porque realmente existe, né, essa dimensão. O terço, ele tem uma dimensão de santificação nossa, porque Nossa Senhora, junto com o Espírito Santo, tem a missão, à medida que a gente reza, de formar em cada um de nós Jesus. Olha que coisa simples. Muito simples, porque depende da nossa adesão à oração. Então, à medida que a gente reza, ela e o Espírito Santo vão trabalhando no interior de cada um de nós para formar um novo Cristo, único e irrepetível, porque cada um de nós é absolutamente único.
É lindo, nós não temos dimensão do terço, não. Né? Então, essas dimensões do terço todas existem. E Nossa Senhora falou assim com os meninos: vocês têm que vir aqui e rezar o terço todos os dias, porque da oração do terço, do rosário, depende o quê? A paz do mundo. A gente pensa assim, mas eu rezando o terço vai depender a paz do mundo? É porque a gente não tem dimensão, porque Deus é assim. Ele pede uma coisa muito pequenininha para fazer uma coisa muito grande. Essa é a desproporção das coisas de Deus. É desproporcional. Então, vamos lembrar de um caso da Bíblia. Naamã o sírio, lembra? Lembra de Naamã o sírio, que tinha lepra? Lembra? Que ele vai viajar para Jerusalém, porque uma criada falou que lá em Jerusalém tinha um profeta. E que se o profeta rezasse por ele, ele ficaria curado, lembra? Ele chega no rei, o rei rasga a roupa, fala: quem sou eu? Aí ele vai até Elias. E Elias devia ser um profeta custoso, né, gente? Não devia ser fácil, não. Nem saiu da tenda. O homem andou aquele tanto, ficou bravo com Elias. Elias falou: não, manda ele entrar no Rio Jordão e se banhar 7 vezes. Falou: como que esse homem não se dignou sair para poder me ver, conversar comigo, que ele era uma pessoa importante, e mandou um recado? Vou não. Será que lá na minha terra não tem um rio? Por que esse rio é melhor do que o meu? Não vou voltar. E ele está vindo embora. Aí os criados foram atrás dele e falou: meu senhor, mas ele tivesse pedido uma coisa difícil, eu não ia fazer? E ele pediu uma coisa tão fácil. Não custa nada, nós já andamos tanto mesmo. Entrar na água aqui 7 vezes, custa nada. E Naamã entrou na água, mergulhou 7 vezes e a pele ficou igual de uma criança. Pode imaginar isso? Isso é extraordinário, né? Então, quando Naamã faz tudo isso, né? Assim, imagina, quando ele tentou falar com Elias, queria pagar Elias. Elias falou: não posso receber nada, vai em paz. Pode ir em paz, não apareceu também não. Foi eu não, foi o Senhor. Não saiu lá. Então, a desproporção do que Deus faz, do que Ele pede, da nossa colaboração, para que Ele possa fazer. Então, rezar o terço todos os dias pode resolver tudo isso? Se Nossa Senhora falou que sim, então o que nos resta? Obedecer. Qual que foi o pecado dos nossos pais, Adão e Eva? Qual foi o grande pecado? Desobediência. A desobediência de Adão e Eva fez com que hoje a gente tivesse que trabalhar, né, gente? Eu nem posso ficar bordando, tomando chá. Trabalhar, essa luta, mulher ter dor de parto, isso tudo veio lá da desobediência. E como que nós, sabendo de tudo isso, que é um pedido de Nossa Senhora, tem mais de 1 século, a gente resiste a rezar o terço? É de impressionar o quanto que nós somos resistentes, sabendo que é todos os mistérios da vida de Jesus que foram meditados no coração dela, que eu vou ter mais solidariedade, que eu tenho um compromisso, que Ele vai me santificar e que Ele tem essa dimensão profética que é como de Naamã, que nós vamos ajudar a paz no mundo. Então, nós precisamos de pedir a Deus a graça da obediência e a graça para rezar o terço, senão a gente não consegue. Essa é uma oração que agrada demais a Deus, demais. Tanto agrada que eu trouxe para vocês o que Jesus fala sobre o terço. Existe um livro que eu já citei para vocês mais de uma vez. Se quem não ainda adquiriu, deveria comprar esse livro, que é uma das coisas mais lindas que chegou nas minhas mãos. Esse livro a gente lê e relê, porque eu não dou conta de guardar tudo de cor que Jesus fala. Esse livro é um encontro de Jesus com um monge beneditino. Como esse monge está vivo, o livro está escrito um monge beneditino. Senão esse coitado não tem uma gota de sossego. Jesus chamou esse monge para poder falar com ele sobre a adoração. E esse livro foi feito para os sacerdotes. Mas Jesus falou: esse livro é para os sacerdotes, mas é para todos aqueles a quem eu permiti que chegue às mãos. O livro tem um título em latim, escrito Ensino Iesu. O livro é belíssimo, é como se Jesus sentasse do seu lado e te explicasse o que é fazer uma adoração. É de morrer de chorar. O livro é extraordinário, extraordinário. Então, o que Jesus fala lá? Recente, 2 de dezembro de 2014, recente. Ele fala assim:
Presta atenção, abra bem o ouvido de vocês. Eu fiz questão de trazer o que ele falou para mim não perder nenhuma letra do que ele disse. A palavra dele é muito sagrada. E Jesus disse assim: não há problema ou dificuldade que não possam ser resolvidos pelo recurso fiel e perseverante ao Santo Rosário da minha mãe. Guardaram isso? Não há problema ou dificuldade que não possa ser resolvido pelo rosário. É a primeira frase que ele fala. O rosário é o dom que minha mãe oferece aos pobres e simples, aos pequeninos que são capazes de ouvir o evangelho em toda a sua pureza e lhe responder com coração generoso. Então Jesus fala que o terço foi feito no céu para os humildes, para os simples, né? Tem gente que tem vergonha de mostrar o terço, né? Alguém olhar para você e falar: nossa, reza terço? Mostra com orgulho. Fala: demais, menino, vive sem isso aqui não. E Jesus fala: é a almas como estas, as pequeninas e fracas, as pobres e fiéis, que o rosário é entregue. É a alma como essas que o rosário pertence. É para nós. Olha isso aqui. Não existe sofrimento, não existem sofrimentos que não possam ser suportados em paz, desde que a alma esteja rezando o rosário. Tem momentos da vida, gente, que é duro. Tem momentos difíceis demais. Mas você pode suportá-lo em paz se você estiver rezando o rosário. Essa promessa é dele. Aí Jesus fala, presta atenção: através do rosário, toda a graça e poder dos meus mistérios passam pelo imaculado coração de minha mãe e são derramados sobre os corações dos pequeninos que a invocam, repetindo o ave do anjo de novo e de novo. Quando a gente está rezando o terço, Jesus ensinou isso, que assim, quando, por exemplo, hoje é terça, quando a gente termina o primeiro mistério, que é o mistério da agonia de Jesus no horto, a gente fala, graças do mistério da agonia de Jesus descer em nossas almas, é isso que ele está falando. Ele fala que essas graças são derramadas imediatamente em quem está rezando. É lindo. Então ele fala sobre isso, e ele repete isso com Gabriele, que é uma outra mística, né? Então é lindo, ele fala, repete de novo o ave do anjo, de novo e de novo. Agora preste atenção nessa frase que ele vai dizer aqui, porque eu sou testemunho que eu presenciei isso aqui que ele falou. Há doenças que podem ser curadas pelo rosário. Há doenças que podem ser curadas pelo rosário. As doenças são as nuvens de trevas e confusão que somente o rosário pode dispersar, porque ele é a oração favorita de minha mãe. Uma oração que nasceu nos patamares celestes e foi carregada à terra pelo meu arcanjo, Gabriel. Uma oração ecoada e amplificada na igreja através dos séculos, amada por todos os meus santos, uma oração de imensa profundidade e poder para desarmar o maligno. Então, há doenças que podem ser curadas pelo rosário. Jesus fala que tem coisas impossíveis, que enquanto a gente está rezando, as graças são derramadas. E nós, às vezes, ficamos tão enlouquecidos com tantas coisas, esquecemos dessa arma tão poderosa. Há almas que têm dificuldade na oração do rosário. Isso é Jesus falando. Ele via tudo, né, gente? Menos não esconder alguma coisa dele. A dificuldade não está no rosário, mas na complexidade daqueles que lutam para alcançar sua simplicidade. Por isso, convoca as almas à oração do rosário. Por isso eu estou convocando vocês. Rezem o rosário. Através dela, agora guarda o que ele vai fazer. Escuta o que Jesus vai fazer através da gente rezar. Eu curarei os doentes da mente e do espírito. Trarei paz onde há conflito. Farei grandes santos entre os pecadores. Santificarei meus sacerdotes. Darei alegria aos meus consagrados. E semearei novas vocações em abundância. Guardaram tudo que ele vai fazer?
vai curar os doentes da mente e do espírito. Quanto nós estamos precisando de rezar o rosário, porque o mundo nunca teve tão doente, né? Nunca vivemos tanto século neuronal. E ele encerra falando assim: escuta, portanto, o pedido feito por minha mãe em tantos lugares. Escuta o seu pedido, acolhe no seu coração e ora o seu rosário, que por ti, assim como para ela, olha aqui, meu Pai realizará maravilhas. Por ti e por ela, meu Pai realizará maravilhas com a oração do rosário. Tudo tão simples, né? Tudo tão simples.